Voltamos e o assunto agora é a política nacional e, claro, a política local, com os comentários de Marcos Saldanha. Saldanha, boa noite. Boa noite, Hugo. Bom, nós temos aí Brasília, o centro das atenções, acontecendo aí votação na calada da noite do Distritão, também um passeio, um desfile do acervo que a gente tem aí das forças militares. Que situação, isso deveria ter uma repercussão bem maior, não é verdade? Pois é, Hugo, esse é o meu olhar, essa é a minha opinião, que no mínimo os 18 deputados da nossa bancada sobre os dois assuntos deveriam se posicionar de forma muito mais enfática, né? No primeiro caso, por exemplo, a gente tem uma manobra militar, né? Um exercício militar ali feito, né? Na Praça dos Três Poderes, ali em Brasília, né? Ainda hoje já se falava sobre isso, né? E uma ideia de que o exercício tem um fundo político de fazer uma intimidação, sobretudo ao judiciário. O presidente da Câmara, o Lira Neto, o deputado Lira Neto, disse que não, que foi uma coincidência, mas esse movimento, esse exercício, ele é desnecessário. E, além de tudo, ele acontece no momento em que se faz um debate muito grande entre a harmonia dos três poderes. A gente precisa lembrar que todo regime totalitário ele é perigoso, porque qualquer poder concentrado na mão de um ente, seja ele o judiciário, o executivo ou o legislativo, vai ter abuso. O equilíbrio dos poderes do Montesquieu foi criado exatamente para evitar o abuso. Então, esse tipo de atitude é uma intimidação no meu ponto de vista. E aí a gente viu a repercussão nas redes sociais de pouquíssimos deputados. A gente tem um governador, Flávio Dino, por exemplo, que fez postagens em relação a isso. Ele falou sobre o anacronismo histórico, um pretexto absurdo, desnecessário. As Forças Armadas tiveram um papel histórico importante, inclusive em defesa da democracia, mas que também tem uma marca aí indelével, que é a questão da ditadura militar, e que nesse caso o exemplo lembrado é sempre a pior face, né? Nós tivemos também deputados aí que fizeram postagens, se pronunciaram em relação a isso. Nós tivemos, por exemplo, Bira do Pindaré, né, dizendo que ridículo colocar tanque, lança-míssel, enfim, e que ele é contrário, né, à proposta do voto impresso. Lembrando que está isso em discussão. Rubem Júnior, que voltou para o Congresso, também se posicionou, nenhum tanque na rua, Bolsonaro me convence a votar contra o Brasil, a questão do voto impresso. E teve mais também, salvo engano, o deputado, o senador também faz parte da bancada maranhense, o Everton Rocha, também fazendo aí no mesmo sentido aí, na mesma unidade aí, sobre a questão do exercício militar, né, e a pressão sobre o voto impresso. E aí a gente fez a visita nas redes sociais dos demais deputados, né, são 18 mais os outros dois senadores que até então não tinham se posicionado nem em relação a isso, a questão desse exercício de hoje militar, também nem tinham se posicionado sobre a questão do voto assodado aí na madrugada da questão do voto distrital, do distritão, que a gente já se posicionou aqui, né, Hugo? Isso. A gente esse já comentou ainda isso. Tem um pedaço ainda a percorrer, né? Exatamente. Essa possibilidade que a eleição fique majoritária, digamos assim. O mais votado naquela região, ele acaba sendo o eleito. Inclusive, a oposição ao governo Bolsonaro, né, a oposição no Congresso, já começa a discutir a volta das coligações. Recentemente a gente viu, nós tivemos aí já eleições municipais sem as coligações funcionando, já que não vale para a majoritária, e agora a oposição já começa a discutir, já para a próxima eleição, a volta, por exemplo, aí das coligações. Então a gente já discutiu aqui que tem prós e contras nesse processo, e que o essencial é a discussão, não votação na calada da noite, mas uma ampla discussão para que essas mudanças aconteçam. Repito novamente o que nós falamos aqui, Hugo, o que causa estranheza são votações sorrateiras acontecendo rapidamente de temas extremamente complexos, e a pressão que o Executivo faz exatamente em cima de votações importantes e anacrônicas, como a questão do voto impresso, na minha avaliação. Então, andar para trás é uma coisa estranha que o Brasil insiste nesses tempos em que o passado
tenta se impor, uma nostalgia que a gente já falou tanto, né? Uma saudade de algo que não é real, que não existiu e não representa positividade. Eu acho que andar para frente, que a gente vai mudando, avaliando e fazendo o que é melhor. Andar para trás, de lá a gente já veio, né? Marcos Saldanha, muito obrigado. Uma excelente noite para você. Boa noite.